convidar para o palco, primeiro, a Patrícia Blanco, que é presidente do Instituto Palavra Aberta. O Instituto Palavra Aberta é uma entidade, uma organização que defende e promove a liberdade de expressão e da qual a NJ tem muita satisfação e orgulho ser uma das fundadoras, né? Convido também o Daniel Bramati para integrar esse painel. O Daniel é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o ABRAGE, editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica. Chamar também a Ana Cristina Rosa, assessora-chefe de comunicação social do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai falar da experiência aqui do TSE com a desinformação nas eleições do ano passado, do que se espera aí para o próximo ano, nas eleições do ano que vem, e chamar também a Ângela Pimenta, para integrar o nosso painel, diretora de operações do PROJOR, o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, e coordenadora do projeto Credibilidade. Então, Patrícia, a palavra está com você. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia, meus companheiros aqui de painel. Uma honra estar aqui mediando um painel com tantas personalidades que têm iniciativas fantásticas nessa área de combate à desinformação. Queria agradecer à NJ pelo convite e dizer que o Palavra Aberta só existe porque foi criado no berço da NJ. Então, há 10 anos atrás, a NJ nos deu todo o acolhimento e criou um instituto que tem como objetivo a defesa e promoção da liberdade de expressão. Eu queria só pontuar algumas questões aqui. Primeiro, para dizer que este painel tem como objetivo abordar a experiência brasileira em relação à desinformação nas eleições do ano passado e o que se planeja para as eleições do próximo ano, de modo a minimizar os efeitos da desinformação. É notório, né, todos nós aqui estamos hoje, depois dessa fala fantástica, né, do Sam, que nos alerta de todos as ameaças e riscos que nós temos com relação a esse ambiente informacional, do impacto da desinformação no processo eleitoral e o risco que a disseminação desses conteúdos podem acarretar à democracia. Desde 2016, o ano que ficou conhecido como sendo um marco, não que não existissem fake news no passado, mas que foi um marco nesse processo de conhecimento, de vir à tona a questão das notícias falsas, quando o dicionário Oxford cunhou, né, e elegeu a palavra pós-verdade como sendo a palavra do ano de 2016. E olha quanto tempo se passaram, né? Quase 4 anos, né? E nós passamos de pós-verdade para fake news e agora desinformação. E o fenômeno, e agora é deepfake, né? E o fenômeno continua. E, assim, é importante, né, a gente dizer que eu acho que o Sam também colocou bem, que não existe bala de prata. Mas existe, sim, uma oportunidade para que a gente melhore esse ambiente informacional. E é para isso que eu queria convidar a Ângela Pimenta para começar aqui, nos contando as iniciativas do PROJOR nesse sentido. Ângela, o microfone é com você. Eu queria começar dizendo quem nós somos e o que é que a gente faz no PROJOR. O PROJOR foi criado pelo jornalista Alberto Dines em 2002. Nós vamos fazer 20 anos daqui, portanto, há 3 anos. E ele edita o Observatório da Imprensa. E, esse ano, pela 3ª vez, inclusive com o apoio da NJ também, nós estamos produzindo o Atlas do Jornalismo Brasileiro. Deve ficar pronto, uma parceria também com a Abrage, em dezembro. E esse projeto específico do qual eu vou falar, o projeto Credibilidade, ele é uma parceria nossa do PROJOR com a Unesp no seu curso de Mídia e Tecnologia de pós-graduação. É coordenado por mim e pelo professor Francisco Belda, que agora preside o PROJOR. Nós somos o capítulo brasileiro do Trust Project, vocês vão entender daqui a pouquinho do que se trata, e nós somos financiados pelo Google News Initiative e pelo Facebook Journalism Project. E eu começo, então, de fato, gente, dizendo o que é isso, o que a gente está vivendo, essa galeria de falsidades a qual o Sam Gregory se referiu.
Esse é um trabalho seminal da Claire Wardle, hoje amiga do Brasil, literalmente, através do Comprova, e ela trata aí, em parceria com esse jornalista canadense-iraniano, o Hossein Derakhshan, desse fenômeno. Isso é de 2017, é uma publicação do Conselho da Europa, e é a primeira vez que a gente vê esse nome. O que nós estamos falando é de poluição, é de aquecimento, digamos, dos conteúdos no ambiente digital, com grandes consequências, implicações negativas para a democracia, quais sejam a distorção do debate público, em que a verdade factual ela é negada ou questionada, sobretudo em campanhas eleitorais. Isso tem um aspecto, um impacto negativo claro para o ofício jornalístico. A descrença na evidência factual, sobretudo nas notícias. E eu acrescento, voltando ao que o Sam Gregory falou, a questão da Hannah Arendt. Qual é a verdade da política? É a verdade factual. É o consenso sobre os fatos que precisa guiar os cidadãos, sobretudo em eleições. Passando agora, ele mostrou para vocês a Galeria da Mentira. Isso aqui, que é um trabalho também da Claire Wardle, é a tabela periódica da mentira. O que se trata? A gente vê desde a sátira ou paródia, que não tem a intenção de enganar, mas podem enganar, por isso estão nesse contexto, e vocês veem que quando a gente fala de realidade sintética, de mídia sintética, você tem dois tipos diferentes. A manipulação do conteúdo, quando o rosto de alguém ou a voz é alterado, e, se isso é inteiramente fabricado, conteúdo fabricado. É o mais grave, talvez, mas o mais comum que aconteceu no Brasil, e possivelmente vai acontecer para 2020, é a falsa conexão e o falso contexto. Isso aqui ia levar 1 hora ou mais para a gente tratar com exemplos, mas eu queria, por exemplo, falar do conteúdo enganoso. O que é isso? Quando a gente fala de campanhas contra vacinas, de terraplanismo, é essa categoria. Gente, essa tabela periódica aí, com aspas, fecha aspas, ela nos dá a ideia da complexidade, que é tipificar a desinformação. É por isso que nós precisamos ser contrários às leis como essa agora. O Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro e, nesse caso, nós estamos aí do lado da presidência da República, porque é muito complicado. E a principal potencial vítima desse tipo de lei de tipificação é o jornalismo. E os mais vulneráveis serão jornalistas, freelancers, sobretudo fora de grandes redações. Nosso país é muito desigual, é muito assimétrico e é esse o risco que a gente vê. E esse outro gráfico também é muito interessante. Aqui a Claire Wardle ela vai tratar da motivação de quem produz desinformação. Vocês vão ver que lá na esfera, que é do falso, nós estamos no âmbito do erro jornalístico, por exemplo. E do outro lado, completamente vermelho, é real, mas olha a gravidade do chamado termo mal informação. Nós estamos falando de vazamentos, assédio e discurso do ódio. Eu achava esse gráfico muito claro, porque o miolo da desinformação está ali no meio, muito bem, digamos, segmentado, zoneado, até saber do vídeo, esta semana, em que o presidente Trump aparece atirando em figuras da imprensa. Pois muito bem, ele é nocivo, ele é o discurso do ódio, mas ele é uma ficção. Então, vocês veem de novo como é complicado entender, interpretar. Isso também tem grandes implicações para o aspecto jurídico do dolo, não é? Seguindo em frente, aqui estão, gente, isso é um grande sobrevoo no trabalho da Claire. Ela tem 35 recomendações. Essas são as recomendações para a indústria noticiosa, para a imprensa. Nós traduzimos isso com a autorização do Conselho da Europa e vamos por partes. E parece isso aí, viu, Daniel? Um retrato do Comprova. O que a gente pode fazer enquanto jornalista? 1, colaborar. 2, concordar com políticas de silêncio estratégico, em não dar limite para a amplificação da desinformação.
3, assegurar padrões éticos fortes em todas as mídias. Nós, no Projor, nós participamos ativamente da construção do Comprova, que é o tema do Daniel, e eu me lembro dos debates e a robustez que a gente alcançou devido justamente a esse arcabouço ético. Desmascarar fontes e também conteúdo. É o número 4. 5, produzir mais segmentos e recursos de educação midiática. Assim como no passado, até pouco tempo, se questionava se a checagem e verificação era um papel do jornalista, são. E também a educação sobre esse fenômeno da desinformação, ele precisa ser feito em parceria. Como, por exemplo, o Educamídia, nós no Projor, a Abrage, somos parceiros, e os veículos de mídia. Além disso, gente, produzir reportagens sobre a escala e ameaça representadas pela desordem da informação. Do que se trata isso? Não só de colocar medo. Nós precisamos sempre, ao tratar desse tema, mostrar quais são as implicações e os riscos para o debate público, para a democracia, mostrar que há caminhos, é o jogo do gato e o rato, não mentir, mas não transformar isso num terrorismo. Porque, o contrário, a gente precisa ser cético. Mas o risco de se dizer que tudo pode ser falso é que as pessoas comecem a desacreditar de tudo. E isso pode gerar não o ceticismo, que é saudável, mas o cinismo, que é negativo. Concentrar-se em melhorar a qualidade das manchetes. O First Draft acaba de lançar digamos aí, é um tutorial, é uma cartilha de como tratar a desinformação, e isso é uma grande lição de casa que as redações precisam fazer, sobretudo, para o ano que vem. Ao reportar a desinformação, não amplificar. Como tratar esse tema de uma forma correta do ponto de vista noticioso, mas sem, enfim, favorecer a desinformação. E não divulgar conteúdo fabricado. Eu, às vezes, vejo na minha timeline amigos queridos jornalistas que estão contestando algo que foi noticiado sobre eles e dando o link, e dando a imagem daquilo que não merece ser divulgado. E aqui, gente, agora eu estou fazendo um pulo, eu estou saltando do que é o conceito para uma questão de mercado. Isso aqui é um grande relatório, Amy Webb, que é a autora dele, ela compila a cada ano todas as tendências relativas à mídia. Hoje, esse é um produto absolutamente gratuito, desde que se cite, claro, se dê o crédito. E aqui ela está tratando de uma tendência de mercado que ela percebeu há 5 anos, através de um processo exaustivo de pesquisa, de tendência, de conversa, de testes. E o que ela está dizendo? Que agora, em 2020, chegou o ano em que, de fato, para combater informações erradas, as plataformas elas vão precisar adotar padrões que promovam conteúdo factualmente correto. E que os veículos noticiosos devem trabalhar para tornar o seu processo de apuração o mais transparente possível. Vocês vão entender agora por que eu coloquei esse slide. Porque ele conversa com o projeto Credibilidade, que é o capítulo brasileiro do Trust Project. Esse é um slide da própria Sally Lanham, a nossa chefe, a diretora e fundadora do Trust Project, e ela mostra a necessidade de que um sistema de indicadores funcione no meio dessa grande bagunça, dessa grande desordem da informação, como um farol. Porque há um risco de se tentar certificar jornalismo. E qual é esse risco? É o risco da censura. Porque a decisão sobre aquilo que é grande parte verdadeiro para nós, sobretudo no que diz respeito a valores e crenças individuais, deve caber numa democracia a cada um de nós. E não a um carimbo, a um selo. E a Sally trabalhou. Ela foi bolsista da Universidade de Stanford, trabalhou com mais de 100 organizações noticiosas para criar esse sistema que eu vou falar daqui a pouquinho. Aqui estão hoje, são mais de 200 organizações noticiosas trabalhando, já adotando esses padrões, indicadores de credibilidade. O Brasil é o primeiro país fora do, digamos, Atlântico Norte.
da América do Norte e da Europa. Vocês veem que tem cachorros muito grandes aí. O editor do Washington Post, Martin Barron, é um dos fundadores desse projeto. Existem organizações pequenas, como essa Institute for Non-Profit News, e grandes mamutes, como o BBC, como Economist, como a DPA, que é a chamada AP da Alemanha. Aqui, gente, é o nosso lançamento no Brasil. Nós tivemos um evento em maio, foi no auditório da Unesp, a Sally Lerman, e essas fotos, eu garanto para vocês, são completamente verdadeiras, cada pixel. Está ali também o nosso Daniel Bramati, debatendo com a Sally, e alguns dos editores debatendo com o Carlos Eduardo Lins da Silva. Aqui são os veículos brasileiros, os primeiros a adotar esses indicadores de credibilidade: Agência Lupa, Agência Mural, Folha, Nexo, Povo, Poder 360. Neste exato momento, o Jornal do Comércio e a Nova Escola estão trabalhando para adotar a primeira fase deles. E aí eu queria chegar ao que são os indicadores de credibilidade, que a gente também costuma descrever como os dados nutricionais da notícia. A informação e a notícia, elas são muito mais do que só um produto. Mas se a gente pensar nelas, talvez como um alimento para o conhecimento, você não quer saber o que vai dentro de uma bolacha, de uma barra de chocolate, até de uma bebida alcoólica, o mesmo vale para a notícia. E depois de conversar com 100 organizações, entrevistar pessoas, a Sally liderou esse processo em que os principais indicadores daquilo que é informação noticiosa de qualidade foram consolidados em 8. Eu não vou ter tempo para descrever cada um deles em detalhe, mas melhores práticas, conversa, sobretudo, com a organização noticiosa. Quem ela é, o que ela entende por jornalismo, quem é o dono, há quanto tempo produz informação, como é que ela apura, como é que ela trata o off, como é que ela corrige, como é que ela emprega e por assim por diante. Expertise, autor, repórter, é quem está por trás da notícia. Qual é o currículo daquele jornalista, homem ou mulher, produtor, fotógrafo e por assim diante? Tipo de matéria, vocês se lembram do slide do trabalho da Amy Webb? É justamente isso. Quando a gente está apressado, ansioso, confuso nas nossas timelines, nós precisamos de um guia visual para dizer que tipo de conteúdo noticioso, entre vários gêneros, é aquele. Citações e referências, gente, isso também é super importante no mundo que a gente vive. E vamos combinar que não citar o autor de uma informação, mesmo pequena, é plágio. E a gente precisa fortalecer essa cultura no Brasil. Esse é o 4º indicador. Métodos é os citações e referências para grandes reportagens. E uma maneira fácil de falar desse indicador é dizer de filmes como Todos os Homens do Presidente ou Spotlight, que contam como uma matéria foi feita. E, recentemente, o New York Times publicou uma matéria sobre essa grande matéria deles agora, mostrando que bombardeios feitos em hospitais sírios foram promovidos por militares russos. Eles contam exatamente, passo a passo, cada decisão, cada tipo de input de notícia que eles tiveram. Apuração local. Isso é super importante num país como o nosso, de dimensões continentais, de 5.570 municípios. Então, nós precisamos creditar essa apuração local quando ela existe, ou a expertise local quando ela também existe. Diversidade de vozes, gente. Isso também é super importante. Num país desigual, num país com passado escravocrata como o nosso, é tão importante que no nosso projeto ele tem a ver com um indicador à parte e com a política de recursos humanos da redação. Feedback acionável é a maneira como a redação conversa com a sua audiência.
O que é muito interessante do trabalho do Projor, do Credibilidade, do Trust Project, é justamente esse how to do, né? Como fazer para melhorar a credibilidade do jornalismo e seguindo passo a passo, e até de uma forma de educar mesmo o consumidor de notícia para verificar o que ele precisa entender na hora de consumir uma informação. E eu acho que tem uma frase aqui que eu gosto sempre de colocar: para combater a desinformação, mais informação, e mais informação de qualidade. Então, acho que eu queria te cumprimentar pelo trabalho e dizer que, se nós todos abrirmos, né, a cozinha do jornalismo, e que o jornalismo for mais transparente em educando as pessoas para consumirem essa informação, nós só temos a ganhar. Eu sou otimista. Daniel, como que está o Comprova? Conte para a gente todo esse... você vai falar lá? Tá, ótimo. A experiência do Comprova acho que é fundamental e teve um trabalho fantástico nas eleições de 2018 e promete para 2020, né? Esperamos que sim. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E eu vou contar um pouquinho desse projeto que é, em essência, colaborativo e que surgiu e se fortaleceu graças à ajuda e ao apoio de muita gente que está aqui nessa sala. Qual o papel da Abrage nessa história, né? O Comprova ele nasce a partir de uma iniciativa do First Draft, né, que é essa entidade internacional que pesquisa e combate o fenômeno da desinformação. Eles tinham feito um projeto na França chamado Crosscheck, e eles vieram ao Brasil, um pouco no ano das eleições brasileiras, né, com a ideia de fazer um projeto similar ao Crosscheck, que reunisse diversas redações no combate a boatos e conteúdo enganoso que circulasse pelas redes sociais. A diferença do cenário francês para o brasileiro é que lá eles tinham uma agência France Press, que era digamos, um ator que estava no centro do processo do sistema no ecossistema informativo, só que não exatamente vinculado a nenhum grupo, era uma entidade respeitada por todos e vista como neutra, digamos assim. Aqui, no Brasil, não tinha uma France Press, né? Não tinha uma agência de notícias que fosse desvinculada de um determinado veículo, de um grupo de veículos, e que tivesse no centro do ecossistema. Então, a Abrage foi convidada a assumir esse papel. Confesso que a gente resistiu no começo, porque a Abrage nunca, nos seus 16 anos de vida, ela tinha se envolvido em questões editoriais, né? A gente sempre deixa claro que os nossos pilares aqui são a defesa do jornalismo, a defesa da liberdade de expressão, a defesa da segurança do profissional, mas que cada veículo deve ter a sua linha editorial e isso deve ser respeitado. Então, como é que a gente entra agora e vamos entrar nesse ambiente informativo? Isso foi um desafio para a gente. Essa foto que vocês estão vendo aqui foi uma das primeiras reuniões de definição do modelo do Comprova. Foi quando a Abrage decidiu entrar e a gente fez uma força para que não houvesse verificação de discurso dos políticos, mas simplesmente checagem de conteúdo anônimo ou criado pelos próprios usuários, porque a gente não queria entrar justamente no cerne da campanha, né? A gente não queria que a Abrage nem que os veículos fossem considerados atores dentro da campanha eleitoral. Não cabia a nós dizer se um político está mentindo ou não, mas cabe a nós dizer se tem um conteúdo enganoso circulando ou não. Essa foi o primeiro time de veículos formados no Comprova de 2018. São 24 redações que se uniram em torno desse projeto. E, a partir do momento em que houve a concordância das redações, começou a fase de treinamento, e aí o First Draft, mais uma vez, foi muito importante ao nos trazer os elementos a serem colocados em prática, né? Toda a metodologia do Comprova veio do First Draft, já testada na França, né? A gente se uniu em torno de princípios, né? O princípio de trabalhar com rigor, de trabalhar com imparcialidade numa eleição superpolarizada, independência, transparência acima de tudo, e ética e responsabilidade.
Aqui nós temos o lançamento do projeto, foi no congresso de junho da Abrage, junho de 2018, e a gente começou a trabalhar um pouquinho depois, foram 3 meses direto de trabalho até a eleição. Bom, como é que isso vai funcionar, né? Nunca tinha acontecido antes um projeto colaborativo dessa dimensão entre veículos que são concorrentes. Nós tínhamos 24 redações trabalhando juntas e não eram nem redações que se conheciam, os profissionais não se conheciam, não eram colegas que tinham convivência, as redações estavam espalhadas pelo Brasil inteiro. Como é que isso vai funcionar? Bom, os nossos temores se dissiparam muito no começo, porque a colaboração funcionou muito bem. Aqui a gente pode ver que, nos primeiros posts, já tinha ali o logotipo de todo mundo, manifestando, deixando claro que tinha participado daquela checagem. O entusiasmo, o nível de engajamento das pessoas que estavam envolvidas com o Comprova, para mim, o maior sinal, né, o elemento que mais revela isso é o WhatsApp do Comprova. O WhatsApp do Comprova era um inferno e era um paraíso. Ele começava às 6h30 da manhã e ele ia normalmente até 1h30, 2h, não parava de entrar mensagem. Foram 18 mil mensagens durante a campanha eleitoral. Eu estava na posição de mosquinha na parede, porque eu estava lá pela Abrage, eu não sou um veículo e eu não quero influenciar nenhuma decisão editorial do Comprova, mas eu li tudo, porque eu tinha que acompanhar o processo, e li pelo fascínio que aquilo me provocava, porque, de fato, desde o começo, o engajamento das pessoas, gente que não necessariamente estava incumbida de cumprir uma determinada tarefa, mas que aparecia lá pelo lateral, olha, consegui a informação tal, isso é falso mesmo, parará e tal, entrava, se celebrava, se brincava, e aí está o resultado. Obviamente, foi um nível crescente no último mês de campanha, em outubro, o mês das eleições, chegamos a mais de 6 mil mensagens. Eu fiz uma comparação, eu baixei todas essas mensagens e comparei o número de palavras que a gente trocou nesse período, comparei com os livros da série do Harry Potter. E se o Comprova fosse o WhatsApp do Comprova fosse um livro, ele teria mais palavras que qualquer livro da série do Harry Potter. Como é que isso funcionou na prática? A ideia é que uma ou mais redações trabalhem na checagem de um conteúdo, esse conteúdo é rechecado depois por outras redações e ele só é publicado quando ele tem o aval, quando ele tem o ok de pelo menos 3 redações participantes, né? Começa com um bom dia pelo WhatsApp, né? E normalmente, quase sempre, as pessoas se voluntariam para trabalhar em torno de um assunto, né? Então, olha, os editores do Comprova, eu esqueci de falar que são 24 redações espalhadas pelo Brasil inteiro, e tinha uma micro-redação em São Paulo, com um editor e os seus auxiliares, que coordenavam esse trabalho. Então, o editor do Comprova, que é o Sérgio Littke, ele fazia o trabalho de monitoramento das redes e se verificava quais eram os assuntos que estavam ou viralizando ou que tinham potencial de viralização. E esses conteúdos são selecionados para checagem, se coloca para as pessoas que estão participando e as pessoas se voluntariam para trabalhar. A partir daí, a gente vai para outra ferramenta colaborativa, que é o Google Docs. É um documento que todo mundo pode escrever nele e todo mundo pode comentar. Então, se tem um trecho de uma checagem, de um texto que está confuso, a pessoa pode colocar uma observação lá do lado. Pode explicar melhor isso aqui? Pará. É como funciona. E tem um padrão a ser seguido em cada texto, em cada verificação, que é uma apresentação do que é o debunking, ou seja, do desmonte daquele boato que está circulando, qual é o veredito, ou seja, ele é falso, ele é parcialmente verdadeiro, ele é enganoso, ou ele é verdadeiro. A gente checou conteúdos que pareciam falsos, mas eram verdadeiros também.
Como nós verificamos e que método nós utilizamos, aí entra a questão da transparência, porque a gente dá os elementos também para que o leitor, o usuário daquele conteúdo possa refazer o caminho da verificação. A verificação em si, o alcance obtido por esse conteúdo, então a gente explica, esse conteúdo teve X mil compartilhamentos no Facebook, no Twitter, né? Então, por isso que nós estamos intervindo aqui. Quem publicou o conteúdo original, quem distribuiu, sem link para o conteúdo falso, porque é importante, como a Ângela citou, não dar oxigênio, né, para o conteúdo falsificado. Mais uma questão importante, né, nós não estamos sozinhos no ambiente da verificação, tem outras entidades que fazem checagem, que fazem fact-checking, então a gente cita quando alguém já fez algo parecido, quando alguém já trabalhou com aquele conteúdo também. Contexto e os links para conteúdos de contexto que tenham sido produzidos sobre o tema e publicados por parceiros do Comprova. Então, nós temos 24 redações que não apenas amplificam as nossas checagens, mas elas podem nos fornecer conteúdo jornalístico que tenha referência com os boatos que estão circulando. E a gente vai dar o devido link e o devido crédito por isso. O Comprova foi um projeto que teve um lado acadêmico, então ele teve um acompanhamento científico, e a gente publicou a avaliação de impacto do projeto em português e em inglês. Se alguém tiver interesse em ler, pode me mandar um e-mail, danielbramati@gmail.com, e a gente manda para vocês. Aqui tem alguns números do impacto do Comprova. Então, foram 146 checagens produzidas nesses 3 meses de trabalho. Essas 146 checagens, ao serem publicadas pelos veículos parceiros, que eram emissoras de TV, rádio, jornais, veículos só digitais, eles se transformaram em 1.750 conteúdos e todos eles também distribuídos tanto em redes sociais como pelo próprio WhatsApp, que foi, como vocês sabem, um grande palco das campanhas de desinformação. Os efeitos da colaboração, que eu gostaria muito de enfatizar aqui, esse é o aspecto mais fascinante e mais rico do projeto Comprova, é o aprendizado. A gente via que os profissionais que tinham mais experiência tinham muita alegria e satisfação de compartilhar esse conhecimento, e quem estava aprendendo também, né? Esse processo de compartilhamento do conhecimento é muito rico e todo mundo sai ganhando. A qualidade do conteúdo, você tinha 20 pessoas, pelo menos 20 pessoas a cada momento, fazendo um pente fino em todos os conteúdos publicados pelo Comprova. Então, muita coisa que poderia ser um pequeno deslize, um errinho ali e tal, era detectado na etapa pré-publicação. E, graças a isso, o Comprova chegou ao final do seu trabalho com 0 erros. Nenhum erro foi publicado. Como eu já citei aqui, o entusiasmo dos profissionais e o altíssimo engajamento, as pessoas, o moral da tropa sempre foi muito elevado, né? E isso, com certeza, tem um efeito dentro das redações. E o ganho de escala e produtividade aqui, principalmente para os veículos, né? Os veículos que participaram do projeto, eles cederam 2 profissionais, e eles receberam em troca o trabalho realizado por 20, 30 profissionais, né? Então, foi eu acho que posso falar pelos veículos aqui, vou tomar essa licença e dizer que foi um grande negócio para os veículos. E, a partir do momento em que a gente fez esse balanço muito positivo do Comprova 1, a gente partiu para o Comprova 2, que está em andamento nesse momento. Obviamente, nós não temos eleições nesse ano, mas nós estamos trabalhando com os conteúdos ligados a políticas públicas do governo federal. E tem muita boataria circulando, até mais do que a gente esperava. Esses são os parceiros do Comprova 2.
mais um sinal, eu acho, do sucesso do projeto é que quase todos os logotipos aqui são repetidos, com exceção de 2. Então, quem entrou quis permanecer. E aqui eu queria deixar uma palavra de como eu acho importante a participação dos veículos nesse processo, nesse projeto, porque o problema da desinformação, da disseminação de conteúdo falso, obviamente não foi criado pelo jornalismo ou pelos veículos ou pelos jornais, pelas TVs, etc. O fato de que, num momento como esse, de crise do modelo de negócios, de crise econômica no nosso país, de crise de credibilidade, muitas vezes insuflada por políticos que vivem nos atacando, o fato de que, nesse momento das redações tão enxutas, né, os veículos estarem dispostos a investir parte dos seus recursos, que hoje em dia são bastante limitados, né, num projeto como esse, merece muito aplauso. Então, eu queria deixar aqui de público um agradecimento a todos os que participam, também aos nossos patrocinadores, Google News Initiative, Facebook Journalism Project, porque o desafio é enorme e, sem a participação de todos, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. E obrigada pela Abrage ter topado esse desafio, né, de liderar o Comprova. Acho que isso é fundamental e a Abrage está de parabéns também nessa iniciativa. E todos os 24 veículos do Comprova. O 2.0 tem 26, então? Tem 24. 24 teve 2 redações que saíram e 2 que entraram. Ah, que maravilha. Exato. Bom, você disse uma palavra que eu acho que é a palavra de ordem no combate à desinformação: coalizão. A união de esforços em torno de combater esse problema. E eu queria, para falar um pouco da coalizão, né, e desse momento, convidar a Ana Cristina Rosa, que é assessora-chefe de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, que o tribunal lançou, no dia 30 de agosto, o Plano de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições 2020, que nada mais é do que uma coalizão de entidades de todos os setores, inclusive de partidos políticos, né, que estão aderindo a esse combate. Então, conta para a gente, Ana, como que o TSE está se organizando e como todos nós aqui podemos também aderir. Claro, Patrícia, é um prazer. Eu vou também usar o púlpito. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu gostaria de registrar que é um prazer e uma honra poder estar aqui falando para os senhores e compartilhando um pouco da minha experiência à frente da comunicação da Justiça Eleitoral e do que nós todos juntos na Justiça Eleitoral, com a parceria dos Tribunais Regionais Eleitorais, realizamos nas eleições de 2018 e estamos projetando daqui para frente. Eu agradeço o convite da NJ, especialmente na figura do seu presidente, Marcelo Reck, e vou dividir minha explanação aqui em 3 momentos. O que nós fizemos em 2018, o que nós estamos preparando, estamos fazendo neste momento, e o que nós estamos preparando para 2020. Bem, antes de tudo, eu começo fazendo um breve, mas breve mesmo, panorama das eleições gerais brasileiras de 2018, porque nós temos a maior eleição informatizada do mundo no Brasil. E essa eleição se dá nas condições mais diversas e até mesmo adversas, em alguns casos. Nós temos um país de dimensão continental, mais de 147 milhões de eleitores, tivemos um número enorme de candidatos e também de eleitores no exterior, mais de 500 mil pessoas, mais de meio milhão de pessoas puderam votar nas eleições gerais de 2018, estando no exterior, votar para presidente. E também temos uma gama enorme de candidatos, tivemos 28 mil candidatos, mais de 28 mil candidatos nas eleições gerais de 2018, e a projeção é de que esse volume de candidatos dobre para as eleições municipais de 2020. Bom, passando, então, já direto ao que interessa em relação ao que foi feito no ano passado. Aqui, essa imagem, só para mostrar e dar uma ilustrada no que quando eu quero me referir à diversidade e diversidade, essa é uma urna eletrônica chegando de barco por um dos afluentes do Amazonas, em uma comunidade ribeirinha. Bem,
falando, então, das eleições de 2018 e do que nós encontramos, o desafio que a Justiça Eleitoral teve pela frente. A Justiça Eleitoral sempre gozou de muito prestígio junto à sociedade, de muita credibilidade. Era uma das instituições, sempre que se fazia pesquisa, que era apontada como uma das mais críveis, mais sérias. E esse cenário mudou um pouco em 2018, no que diz respeito especificamente à instituição, porque, embora nós estivéssemos esperando ataques, ou melhor, a disseminação de informação falsa, e aí eu me permito usar o termo fake news, que nós evoluímos, nós aprendemos também com os participantes aqui desse seminário e outras pessoas, e evoluímos, então. Mas, nesse momento, em 2018, a gente tratava ainda como fake news. E a gente esperava, acreditava que fosse se dar como vinha se dando sempre, desde que o mundo é mundo, desde que tem eleição, desde que existe política, mentira, graça, por aí. Mas, em 2018, nós enfrentamos uma disseminação maciça de conteúdo falso, falacioso, direcionado à instituição, direcionado à Justiça Eleitoral. E isso foi um fato novo. Bom, como fazer para enfrentar, então, essa questão? Na Justiça Eleitoral, a gente tem o entendimento de que mentira se enfrenta com a verdade. E, a partir daí, nós apostamos todos os nossos esforços no sentido de esclarecer as informações, os conteúdos falaciosos voltados contra a instituição. Então, partindo desse pressuposto de que mentira se enfrenta com a verdade, nós instituímos algumas ações. Uma delas foi a criação de um comitê de contra-informação no âmbito da Justiça Eleitoral. Nós agregamos esforços, conjugamos esforços de 3 áreas da Justiça Eleitoral: assessoria de comunicação, assessoria de gestão eleitoral e assessoria de tecnologia da informação. Esse grupo de servidores, montamos uma equipe de servidores, uma equipe multissetorial, multidisciplinar, sob a coordenação da assessoria de comunicação do Tribunal, foi encarregado, incumbido de desconstruir as informações falsas, as mentiras direcionadas à instituição, à urna eletrônica e ao processo eleitoral como um todo. Então, nós criamos, a partir desses esforços, um portal para esclarecimento de informações, de conteúdos falsos direcionados à Justiça Eleitoral. Durante o período do primeiro ao segundo turno, porque, na verdade, essas ações todas, embora tenham sido muitas e tenham tido um resultado efetivo, elas foram também desenvolvidas de uma maneira muito rápida, quase que um intensivo, porque nós fomos surpreendidos com esse tsunami de ataques à instituição no primeiro turno da eleição. O primeiro turno da eleição foi uma coisa, assim, uma experiência indescritível, porque era, assim, a sensação que a gente tinha que a gente estava sendo soterrado por as coisas mais absurdas possíveis e disseminadas numa velocidade muito rápida que nós não estávamos preparados para responder, porque era o uso do WhatsApp como uma ferramenta de disseminação de conteúdo, os grupos bombando, aquela loucura toda, e a gente com um corpo para responder a isso tudo, sem condições de dar a resposta nesse mesmo ritmo. Mas, apesar disso, nós conseguimos, então, através dessa página, esclarecer 33 fake news direcionadas à Justiça Eleitoral, ao processo de votação eletrônica e à urna eletrônica propriamente dita. Também, já naquele momento, em 2018, nós nos demos conta de que, não é possível uma instituição, seja ela qual for, sozinha, fazer frente e, muito menos, combater a questão da desinformação, a questão das fake news. Então, o que foi feito por parte da administração do Tribunal Superior Eleitoral? Foi feito um grande chamamento para que várias instituições e órgãos, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, também alguns partidos políticos, se engajassem nessa verdadeira cruzada de enfrentamento à desinformação. E, nesse sentido, entre o primeiro e o segundo turno, numa iniciativa pioneira, o tribunal colocou em prática uma iniciativa que foi chamada internamente como Grupo dos 30 Dias. Esse Grupo dos 30 Dias se reunia todas as noites, às 19 horas,
no gabinete da presidência do tribunal para discutir o que aconteceu no dia, pensar em estratégias para o dia seguinte, fazer relatos das investigações, porque foram abertas investigações no que diz respeito à instituição, em relação aos ataques à urna, aos ataques aos ministros, e foi uma coisa bem interessante e bonita de se ver, porque nós conseguimos dar um pouco mais de celeridade a processos e procedimentos que são, por sua própria natureza, normalmente um pouco mais lentos. Nós também fizemos parcerias com as agências de checagem, e isso foi muito importante, se demonstrou muito importante. Na verdade, foram parcerias que começaram lá atrás, antes do processo de votação, propriamente dita, mas que tiveram a sua culminância em termos de efetividade durante o pleito entre o primeiro e o segundo turno, praticamente dito. Passar ali. Bom, o que nós fizemos em termos de comunicação para que a gente conseguisse responder na mesma moeda e usando os mesmos canais? O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, está presente em praticamente todas as plataformas de redes sociais. Nós temos uma página oficial no Facebook, no Twitter, temos página no Instagram, temos canal no YouTube. E nós utilizamos essas ferramentas, esses canais, as redes sociais, a nosso favor, para disseminar conteúdo de interesse da sociedade brasileira. Nós também fizemos o uso positivo da tecnologia por meio de um bot, o bot do bem, como a gente chama. Nós conseguimos, através desse bot, esclarecer, em média, 130 mil questões por dia durante o primeiro e segundo turno. Foi uma coisa assim avassaladora. E que foi muito eficiente e eficaz, porque nenhum de nós, com a estrutura que tem, teria capacidade de responder isso tudo naquele espaço de tempo. E importante salientar que o bot ele é abastecido e todas as nossas ações são voltadas ao que diz respeito ao esclarecimento da desinformação voltada à instituição. Nós não temos a intenção, e não temos o fôlego também, para sair esclarecendo questões, mentiras, inverdades, direcionadas aos candidatos. Essa questão relacionada aos candidatos, propriamente dita, ela é enfrentada no âmbito da Justiça Eleitoral, sob o ponto de vista da jurisdição. O tribunal tem que ser provocado, e aí, mediante a provocação, se manifesta. E também, nesse âmbito, eu queria fazer um registro que, em termos de resposta, ao longo do período de propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral também foi bastante célere. A gente tem dois momentos. Tem os processos que seguem, as investigações que seguem em andamento na Corte, mas o que dizia respeito à propaganda eleitoral, que tinha que ser resolvida naquele momento, senão não fazia mais nenhum sentido, a resposta também foi muito, muito rápida mesmo. Conseguimos dar respostas em tempo médio de 2 dias, e também, nesse caso, uma iniciativa pioneira foi colocada em prática. O tribunal, por meio do gabinete dos ministros substitutos, que ficaram incumbidos de fazer a análise da propaganda eleitoral, instituiu, entre o primeiro e o segundo turno também, a maior parte dessas ações novas, surgidas em 2018, se deu entre o primeiro e o segundo turno, porque a gente ficou numa posição de, meu Deus, e agora? Sabe, vamos ter que fazer alguma coisa para responder a isso aí. E uma dessas iniciativas foi a criação de uma espécie de ação de mediação e conciliação. Não existe conciliação na Justiça Eleitoral, mas houve uma inovação nesse sentido, porque todos os dias, antes da propaganda eleitoral, às 17 horas, os representantes, advogados das campanhas políticas, se dirigiam ao Tribunal Superior Eleitoral. Como era segundo turno, nós tínhamos representação de duas vertentes, e assistiam juntos à propaganda eleitoral daquele dia, antes da lei ao ar, e os ministros faziam apontamentos. Olha só, isso aqui vai dar problema por isso. Faziam a responsabilização, havia o encaminhamento nesse sentido, mas havia também um acordo de cavalheiros para que aquele tipo de prática que dava vez a uma manifestação, uma ação por parte da Justiça Eleitoral, deixasse de ser colocado em prática na propaganda do dia seguinte, e etc. Aqui, algumas ações que nós colocamos em prática com base nas parcerias e apoios das plataformas de checagem. Nós, apesar de todas as dificuldades e de todos os problemas que nós enfrentamos por parte das redes sociais, por conta do uso das redes sociais, nós também fomos muito felizes em contar com parcerias de todas as plataformas.
com exceção de uma, que não é exatamente uma plataforma, é um aplicativo de mensagens, enfim. Então, nós tivemos ações no Twitter, ações no Facebook, ações do Google, a busca de conteúdos relacionados à justiça eleitoral foi priorizada, o Twitter lançou hashtags, o voto importa, ações no mobiliário, intervenções no mobiliário urbano de grandes cidades, como aqui em São Paulo. O Facebook nos disponibilizou o megafone, que era um aviso que surgia no feed toda vez que a pessoa acessava a plataforma. Tivemos Moments no Tweets, assistente de dados também por parte do Google, a pessoa podia pesquisar no Google seu local de votação, informação sobre a sessão, e, no caso dos candidatos majoritários, também era possível pesquisar o programa de governo dos candidatos, tudo isso por meio de uma parceria onde os dados eram buscados diretamente nos servidores da Justiça Eleitoral. Bom, mas o que a gente está planejando, então, e o que a gente está fazendo? A partir da vivência de 2018, a Justiça Eleitoral se deu conta de que, é preciso aprofundar ainda mais essas parcerias, é preciso procurar aliados e é preciso conjugar esforços, porque não tem bala de prata, não dá para fazer nada sozinho e também não dá para combater o problema, dá para se preparar e enfrentar. E, nesse sentido, nós entendemos que o enfrentamento se dá, antes de tudo, através da educação. Pensando assim, em maio foi organizado e realizado um seminário por parte do TSE, em parceria com a União Europeia, e, nesse evento, nós contamos com a parceria e com a participação de, pelo menos, 4 pessoas que estão hoje aqui nesse evento. Eu fico muito feliz com isso, além dos meus companheiros aqui de painel, também a Thaís Gasparian, e nós aprendemos muitas lições neste evento. Uma delas foi parar de falar fake news e começar a falar desinformação, por várias razões, mas, sobretudo, porque a desinformação é uma expressão muito mais ampla e que abrange não só o que é em verdade, o que é falso, mas também o que está fora de contexto. Bom, então, a partir desse seminário, nós desenvolvemos uma série de produtos de comunicação. Um deles foi esse vídeo de enfrentamento à desinformação, onde nós produzimos 5 vídeos com uma síntese de avaliação e análise dos palestrantes desse seminário a respeito de uma série de temas, de por que não usar o termo fake news, da importância da checagem, o que pode ser feito, etc. E tal. Esses conteúdos todos estão disponíveis no canal do TSE no YouTube. Além disso, o tribunal lançou um comitê gestor do Programa de Enfrentamento à Desinformação. O programa foi lançado pela ministra-presidente Rosa Weber em agosto, e ele contempla 6 eixos de atuação. 2 deles são muito focados na questão da educação, alfabetização midiática, e também na questão da informação e desenvolvimento de conteúdos para que as pessoas tenham instrumentos para que façam checagens por elas mesmas. Coisas básicas. Ninguém quer transformar ninguém em jornalista não profissional, não é isso, mas estimular as pessoas a desconfiarem, a não passarem adiante tudo que elas recebem, e dar ali um mínimo de ferramentas para que elas tenham, então, condições de identificar um conteúdo que não é verdadeiro. Recentemente, nós lançamos também uma série, será um vídeo por mês, com o mote de "Na dúvida, não compartilhe", onde a gente dá instruções e orientações simples, práticas, ali, para que as pessoas desconfiem e tenham aí ferramentas para checar algumas informações. Esse programa de enfrentamento à desinformação, ele conta já com a adesão de 35 parceiros, 35 entidades, alguns partidos políticos, entidades de comunicação, agências de checagem. Entre os nossos parceiros, a NJ é um desses parceiros que subscreveu esse documento e que já está nos ajudando a colocar em prática algumas iniciativas. Bem, para frente, o que a gente está projetando? Nós reunimos, na semana passada, começar a alinhar estratégias conjuntas com todos os tribunais regionais. Para nossa felicidade, todos os tribunais se fizeram presentes pelos seus assessores e alguns integrantes das assessorias de comunicação. Nós estamos elaborando uma série de conteúdos para tentar atingir o nosso público da melhor e mais ampla maneira possível. Uma delas é essa Palavras Cruzadas. Aí eu não tinha a imagem
do documento em si, porque ele ainda não está pronto, mas a gente está elaborando em parceria com a revista Coquetel uma palavra cruzada de esclarecimento à desinformação, com foco no âmbito do processo eleitoral, trazendo dados sobre o processo eleitoral, o funcionamento da urna eletrônica, e nós acreditamos, a gente está bem esperançoso e animado com essa parceria, porque eles irão encartar esse nosso conteúdo nas revistas deles, e para um segmento específico, porque nós obtivemos informações de que as pessoas com um pouco mais de idade são as que mais compartilham conteúdos que recebem por meio de aplicativos de mensagem e que não são procedentes. Então, a ideia é fazer esse encarte voltado, direcionado para as revistinhas da Coquetel, que tem aí como alvo o público mais maduro. Nós também estamos em desenvolvimento com cursos de alfabetização midiática e de EAD sobre o funcionamento da justiça eleitoral. Isso não está pronto ainda, está em fase de desenvolvimento. Vamos ter campanhas no rádio, na TV, nas redes sociais, campanha no cinema. E, enfim, estamos procurando levar informação, nos preparar e preparar a sociedade brasileira no que diz respeito ao enfrentamento da desinformação no pleito de 2020, a partir do fornecimento de conteúdo correto, de informação de qualidade, referente ao processo eleitoral. De todas as lições aprendidas por nós da Justiça Eleitoral do ano passado para cá, eu acredito que a mais importante tenha sido de que não há uma instituição pública ou privada capaz de combater a desinformação sozinha. Não há bala de prata. É um fenômeno complexo, multidisciplinar, e, se nós não conjugarmos esforços, não vamos conseguir fazer frente a esse problema, que sim, um inimigo da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral tem a alcunha de Tribunal da Democracia. E, a partir desse ponto de vista e da importância da democracia para a sociedade brasileira, nós não poderíamos e não estamos parados. Enfrentar a desinformação é fortalecer a democracia. E nós contamos com o apoio dos nossos parceiros e da imprensa, já contamos e esperamos continuar contando ainda mais para conseguir aí fazer frente a esse tsunami que já está entre nós e que não se tem, pelo menos no momento, uma perspectiva de melhora imediata. Quero fazer só mais um registro, que, em relação aos checadores e ao Comprova, nós também contamos com uma parceria, um apoio muito intenso no dia da eleição, no segundo turno, né, Daniel? O Daniel criou um grupo de WhatsApp, do qual eu fazia parte, e o pessoal mandava, enfim, o que ia circulando de boato e tal, de notícia, de informação falsa em relação à justiça eleitoral, e a gente esclarecia ali, na hora, agilizava o esclarecimento, e também um registro de que, nessa página de esclarecimento de notícias falsas, a gente colocava o link para os conteúdos verificados, os conteúdos dos veículos de comunicação e das agências de checagem. Então, além da nossa explicação, da nossa informação, do nosso posicionamento, havia links, então, que remetiam para os esclarecimentos daquela questão por parte de outras instituições, de órgãos da imprensa. Eu queria só pedir, porque essa palavra cruzada de combate à desinformação é uma peça maravilhosa de educação midiática. Você precisa emprestar isso para o Educamídia. Sabe, Patrícia, que é bom tocar nesse ponto. A gente conseguiu uma... Nós estamos sendo muito felizes nas nossas investidas, e acho que isso se deve muito ao fato de que as pessoas, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, introjetaram e incorporaram que esse é realmente um desafio, um problema a ser enfrentado por todos que prezam a democracia. Então, o pessoal da Ediouro, que é a editora que edita, né, publica esses quadrinhos aí, essas palavras cruzadas da Coquetel, numa atitude inédita, nos autorizou, nos franqueou o PDF dessa revistinha que está ainda em construção. Então, nós vamos poder abrigar isso na página do tribunal, e aí todo mundo vai poder ter acesso, vai poder baixar, vai poder fazer, vai poder mandar adiante. Essa também foi uma das conquistas que nós tivemos nesse enfrentamento. Que maravilha. Perguntas? Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Daniel. Nós sabemos que a disseminação da desinformação ela é muito ágil, em grande intensidade, e em grupos fechados de WhatsApp. Eu queria uma reflexão sua, como conseguir alcançar isso na hora da resposta?
Porque eu acho que o grande desafio é você ter a mesma penetração dessa resposta, atingir um público que muitas vezes é um público com dificuldade de leitura, pouca informação, falta de educação, que é o público que mais se ilude realmente, né, em relação. E também, só para completar, o que a gente faz quando o nosso maior disseminador de fake news, desinformação, sobre a urna eletrônica, por exemplo, é o candidato que tem mais intenção de votos? Ótimas perguntas. O primeiro aspecto tem 2 desafios, que é a velocidade da resposta e o alcance da resposta. É óbvio que a criação de um conteúdo falso é muito fácil. Com 2 ou 3 cliques num programa de edição de imagem, se acrescenta uma legenda falsa lá, em 5 minutos você cria um conteúdo falso e viralizável, que pode, graças ao engajamento de determinado público, chegar a milhões de pessoas. E para desmentir um conteúdo é difícil. Muitas vezes você teve uma checagem em especial que envolvia urna eletrônica e que a gente ficou muito assustado com aquilo, porque colocava em questão a legitimidade do próprio processo eleitoral. A checagem daquilo, apesar das minhas insistências de dizer, pessoal, isso é urgente, isso é muito importante e tal, eles não queriam publicar antes de ter um veredito completamente impossível de questionar, né? Então, o documento que deu origem, né, aquele Google Docs ali que dá origem à publicação, ao post no site, ele tinha mais de 40 páginas de colaboração de várias pessoas. Muitas pessoas foram ouvidas e tal. Ou seja, é difícil e é demorado, e a gente está em desvantagem em relação a isso. Quanto à questão do alcance, a única vantagem que a gente tinha era o tamanho do amplificador que a gente tinha, que é o fato de ter tantos veículos com um alcance grande no Brasil inteiro. Mas, muitas vezes, a gente sabe que o nosso conteúdo não consegue competir também na questão do alcance. Qual que é a questão? A questão é que a gente não pode se limitar a simplesmente desmentir determinados conteúdos e achar que está tudo bem. A gente tem que mostrar por que aquele conteúdo é falso, quais são as características, quais são os elementos que denotam a falsidade daquilo, para que, quando outro conteúdo similar, com esses mesmos elementos, e muitos deles são parecidos, para que, quando isso cair no radar do eleitor, para que ele tenha um grau de desconfiança já prévio para detectar, para, pelo menos, ficar desconfiado com aquilo. Então, de fato, o trabalho não deve ser focado em conteúdos específicos, mas sim em mostrar para as pessoas quais são as características do conteúdo falso, o que elas devem ficar desconfiadas. Em relação à desinformação sobre urna eletrônica, é apavorante que isso aconteça, que tenha grupos próximos a um determinado candidato que coloquem em dúvida a legitimidade da urna eletrônica, porque isso é colocar em dúvida a legitimidade do resultado, e isso é adotar um discurso golpista. Ponto. E isso aconteceu. Então, era muito preocupante, a gente deu prioridade para esses conteúdos, justamente por isso, porque não há nenhum elemento, não tem a menor credibilidade, qualquer boato de que a urna eletrônica é fraudada no Brasil. Não existe isso. Tudo indica o contrário. As pesquisas do IBOPE em determinados estados do Brasil só começaram a ficar parecidas com o resultado final da eleição quando se adotou a urna eletrônica. Porque a pesquisa estava errada antes? Não, a eleição era fraudada. A urna eletrônica acabou com a fraude. E é incrível que essas pessoas mal intencionadas tenham criado uma narrativa do contrário, de que a urna eletrônica propicia a fraude. É um absurdo isso e é apavorante. E aí, o importante, né, nessa questão é que, para 2020, essa informação vai voltar, né? É o tal do conteúdo zumbi. Você mata, mas ele continua renascendo, né? Então, E o desafio é que nós vamos ter 5.570 palcos de desinformação no ano que vem. Então, a gente não vai ter como
se debruçar em cada conteúdo falso que circula. A gente vai ter que mostrar, de fato, olha, fiquem atentos a isso. Esse que é o ponto. Eu queria fazer só um pequeno registro em relação à questão da segurança da urna e do processo eleitoral como um todo. É interessante porque a Justiça Eleitoral disponibiliza uma série de ocasiões, uma série de oportunidades em que os agentes políticos, os participantes, podem, sim, checar, conferir, averiguar, acompanhar esse desenvolvimento desse processo. E é impressionante, mas ninguém aparece. Não, é sério, é uma coisa incrível. Aposto que os que contestam também não aparecem. Mesmo. Não, também não aparecem. Inclusive, agora, por exemplo, está em marcha o teste público de segurança, que é uma maneira de verificar a segurança da urna eletrônica especificamente. Nós temos 17 investigadores inscritos. É aberta a todo brasileiro maior de 18 anos, tem, enfim, uma série de requisitos, mas temos 17 inscritos. Nenhum é representante de entidade ou partido político, que poderia também está participando, e uma série de coisas, quando elas vão sendo desconstruídas, por exemplo, tinha o mito de que a eleição é fraudada, os votos são mudados na hora da transmissão. Então, teria uma sala secreta no TSE, onde os votos são adulterados e tal, e plá, 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 porque, por conta da diferença de fuso horário, tem um período em que a totalização segue nos estados, mas que não está disponível ainda o resultado para as pessoas, porque pode interferir nos locais onde a eleição está ocorrendo ainda, como no Acre. E aí, nesse intervalo, onde fica a totalização acontecendo numa sala fechada e tal, se dizia que ali se adulterava os votos. O ano passado, o tribunal criou, então, uma espécie de sala aquário, onde os observadores poderiam acompanhar o que acontece durante esse período, que é nada, são computadores trabalhando, mas, enfim, poderia observar, e foi impressionante, porque, assim, no primeiro turno até apareceu um número de pessoas, mas apenas representantes de 3 partidos políticos, nós temos 35 no Brasil, e no segundo turno não tinha representante de partido político nenhum. Então, assim, é interessante, porque existem mecanismos de acompanhamento, de verificação em relação ao sistema, mas as pessoas não fazem mão disso. Não querem, né? Não querem usar. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana relativa às plataformas. Ana, a gente está vendo, obviamente, as coisas, né, evoluíram, mudaram muito nos últimos anos. E a gente tem hoje uma situação em que as plataformas permitem tanto a publicidade paga, né, durante as eleições. Isso está sendo muito questionado nos Estados Unidos, principalmente para a eleição do ano que vem, né, se Google, Facebook, Twitter deveriam permitir campanhas políticas, dada a capacidade que se tem de fazer microtargeting. Isso tem um potencial muito grande de um alcance que talvez, né, nenhum outro veículo tenha hoje. Como é que se lida com isso? E a segunda coisa, em relação às próprias mensagens. Né, hoje, a gente está falando de mais de 5.000 candidatos no ano que vem. Muito mais do que isso, né? Bem mais do que 50 mil. 50 mil candidatos. Em que é possível publicar qualquer tipo de conteúdo e pagar o seu impulsionamento, né? Coisa que nos veículos tradicionais é óbvio que uma informação não será, nem se pagasse, né, seria impulsionada. Então, quer dizer, como é que vocês entendem essa assimetria de comportamentos, enfim, de permissões com relação à informação? Como é que vocês entendem isso, principalmente no que se refere às campanhas eleitorais? Durante o período. E vocês têm alguma discussão mais estratégica sobre isso para 2020? Pois é, vamos começar de trás para frente. Há 10 dias, mais ou menos, o Facebook, por meio de um dos seus executivos, declarou que fake news não agride a política da plataforma. Então, acho que isso já diz muito sobre o desafio que a gente tem pela frente, porque, partindo desse princípio, né, se não agride, eu posso, então, utilizar aí o meu perfil, a minha página, o que for, para disseminar o conteúdo que eu quiser, e a plataforma não tem nada com isso. E se eu pagar por isso, eu chego muito longe. Muito longe, exatamente. Em relação a pagar por isso e chegar longe, também tem um outro elemento, que é o seguinte: a legislação eleitoral permitiu, a partir do ano passado, né, o impulsionamento de conteúdos por parte de candidatos. Então, a não ser que isso seja revisto, e agora a gente está num período ainda de desenvolvimento das normativas que vão reger as eleições de 2020, no âmbito da Justiça Eleitoral, mas eu não tenho conhecimento de que isso deva sair.
porque eu acho que esse é um caminho meio que sem volta, assim, sabe? Então, o que a gente está fazendo em relação a isso? A gente passou a impulsionar também. Até semana passada, enfim, eu participei de uma atividade sobre isso, sobre impulsionamento, que existe uma polêmica, não há um consenso em relação a se órgãos públicos deveriam ou poderiam impulsionar e tal conteúdo. E nós entendemos que sim, porque se existe na Justiça Eleitoral a permissão para que os candidatos possam impulsionar, a gente tem que ter, pelo menos, as mesmas ferramentas para responder e para divulgar o que é de interesse da sociedade. Então, realmente, não tem ainda um caminho definido, uma saída clara para isso. Eu acho que vai ser realmente um grande desafio. Nós estamos esperançosos, porque as plataformas estão fazendo um movimento cada vez mais de aproximação com a Justiça Eleitoral, inclusive o WhatsApp agora. Na terça-feira que vem, dia 22, vai ser assinado formalmente o termo de adesão a esse programa de enfrentamento à desinformação, com foco na eleição 2020, por parte do WhatsApp, por parte do Twitter, Google e Facebook. E esse tipo de acordo é um acordo sem ônus, mas que todo mundo tem que entrar com uma parte. E a gente espera essa contrapartida deles, de alguma maneira, especialmente do WhatsApp, que, na eleição de 2018, foi super reativo. Assim. Nós fizemos várias videoconferências com Ben Supple, no Vale do Silício e tal, e nada era possível. Tudo que a gente sugeria, propunha, não era possível, inclusive ações que eles já haviam colocado em prática em outros locais, como na Índia, por exemplo, e aquela limitação que eles vieram a fazer depois do número de compartilhamentos de mensagem em grupo e tal, só assim. Então, assim, tudo que nós propusemos não era possível, sabe? Agora passou a ser, e a gente espera que a gente consiga aí desenvolver realmente ações efetivas para tentar dar uma freada aí nessa questão. Vamos ver, estamos esperançosos. Só mais uma coisa em relação a essas parcerias, que também nos dá um pouco de alento. Um dos parceiros que vieram a subscrever esse termo de adesão ao programa foi o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, a gente quer crer que existe uma luz nesse sentido, porque todo mundo sabe que há ainda, né, por parte da instituição, do executivo, um foco ali gerador de conteúdo que não é necessariamente condizente com o que está acontecendo na realidade. Então, nesse caso, a gente tem essa expectativa de que, pelo menos no que diz respeito ao processo eleitoral, possa se ter algum avanço. Vamos ver. Bom, eu acho que o painel foi extremamente rico, queria agradecer e queria só resumir aqui, fazendo agora, viu, Ângela, o meu merchandising, dizer que eu acho que a gente tem uma grande oportunidade nesse ambiente informacional tão conturbado. Eu acho que a mensagem de todos aqui passa por uma questão de desenvolvimento do senso crítico, né, das pessoas, desenvolver o ceticismo saudável, aquela pergunta, né, aquela dúvida, e por esse desenvolvimento do senso crítico passa a educação midiática. Então, eu queria convidar todos, o Palavra Aberta lançou em junho deste ano o projeto Educamídia, o projeto de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Convido a todos a visitarem o site e a serem agentes nesse processo, porque o combate à desinformação passa por uma ação de todos, quer dizer, todos nós somos responsáveis, até sendo estraga-prazeres de grupo de WhatsApp, né, sendo os próprios checadores, os próprios disseminadores do conteúdo verdadeiro. E, como eu disse antes, para combater a desinformação, mais informação. E que, por isso, eu acredito que, além dos 40 anos da NJ, que venham mais 40 e que os jornais tenham vida longa e a imprensa profissional mais ainda. Muito obrigado, até mais.